turminha, tudo bem? Hoje a gente volta a falar sobre o capítulo 8, que é o clima e a vegetação nas paisagens do município. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a previsão do tempo, tá bom? Então vamos lá entender esse conteúdo. Vamos falar também um pouquinho sobre a parte de o clima e a vegetação natural e vamos também falar sobre o ser humano modificando a vegetação natural e também sobre a conservação do meio ambiente, tá bom? Então a gente vai ver todos esses conteúdos hoje e vamos finalizar o nosso capítulo 8, certo? Bem, a previsão do tempo. A previsão do tempo indica como estarão as condições atmosféricas para os próximos dias. Em geral, a previsão são feitas com base em imagens de satélites artificiais, das quais se obtém muitas informações sobre as direções e velocidade dos ventos e temperatura do ar, que depois são analisadas com o auxílio de computadores de alta tecnologia. Essas previsões são divulgadas diariamente pelos meios de comunicações e orientam a população em diversos momentos do seu dia a dia. As pessoas podem consultar a previsão do tempo para saber se vai chover ou fazer frio, por exemplo. No campo, a previsão também é muito útil para planejar os melhores dias para o trabalho com o plantio ou com a colheita, entre outras atividades. Veja o mapa de previsão do tempo a seguir. A gente tem aqui o mapa da previsão de tempo do estado de Bahia, 8 de julho de 2017. Então a gente pode ver que são aqui no mapa, né, o sol com poucas nuvens na maior parte do estado e o sol com possibilidade de chuva no litoral do estado. Então aqui a gente consegue analisar, né, como ele está mostrando aqui no mapa, certo? E o que são satélites artificiais? Equipamentos construídos pelo ser humano e lançados no espaço para realizar uma trajetória em torno de outro astro a fim de capturar informações, certo? Então, isso é o satélite artificial. O clima e a vegetação natural. A vegetação natural é formada por espécies de plantas que se desenvolvem naturalmente em um determinado lugar da superfície terrestre. As características do clima influenciam diretamente ao desenvolvimento da vegetação em diferentes aspectos, tornando as paisagens diferentes umas das outras. Veja a seguir alguns exemplos. Nos lugares onde o clima se caracteriza por elevadas temperaturas e grande quantidade de chuvas, é propício o desenvolvimento de uma vegetação natural densa e abundante, apresentando diversidade de espécies de plantas, como nessa área de floresta no Equador retratada na fotografia ao lado. Em lugares onde o clima apresenta temperaturas elevadas e longos períodos de seca, como nessa área da Quênia, África, retratada na fotografia ao lado, a vegetação composta por árvores de médio porte, arbustos e gramíneas resistem aos períodos de estiagem. Em alguns lugares de clima frio, com baixas temperaturas e pouca quantidade de chuvas durante o ano, desenvolve-se uma vegetação de gramíneas adaptadas a essas condições climáticas, como nessa área da Islândia retratada na fotografia acima. Há lugares de clima quente e seco, ou seja, de temperatura elevada durante os dias e chuvas raras durante o ano, em que se desenvolve uma vegetação natural adaptada à falta de água. O exemplo são os cactos retratados na fotografia acima, no Arizona, Estados Unidos. Então, a gente conseguiu identificar, né, nessas 4 imagens que a gente viu, que o clima ele muda de acordo com a sua temperatura e torna a paisagem diferente uma das outras, né? Porque de acordo com a sua temperatura é uma vegetação, como a gente viu, onde tem muitas chuvas e é propício, né, desenvolver uma vegetação natural e densa e abundante. Na seca, né, onde a temperatura é elevada e longos períodos de seca, a gente tem uma fotografia, como a gente viu, né, retratando árvores de médio porte, arbustos, de acordo com a temperatura, né? Em lugares de clima frio, com baixa temperatura, a gente tem outro tipo de vegetação. E em lugares de clima quente e seco, com temperaturas elevadas, né, durante o dia e chuvas raras durante o ano, a gente tem outro tipo de vegetação. Então, a gente consegue ver 4 tipos de vegetações, né? O ser humano modifica a vegetação natural. Ao longo do tempo, extensas áreas de vegetação natural foram alteradas pelo ser humano. O desenvolvimento de atividades econômicas como a agricultura, a pecuária e a exploração mineral e vegetal tem provocado intensas modificações nas formações vegetais naturais. A expansão dos espaços urbanos também contribui para o desmatamento, pois muitas cidades crescem em direção ao espaço rural, geralmente com a retirada de áreas de vegetação natural. Veja alguns exemplos dessas modificações nas paisagens a seguir. Na fotografia abaixo,
área da floresta amazônica queimada por desenvolvimento da agricultura e a criação de animais. Extensas áreas de florestas são desmatadas para abertura de terreno para o desenvolvimento da atividade agrícola e a pecuária, diminuindo a diversidade de plantas e animais que vivem nesses lugares. A exploração ilegal e descontrolada de madeira causa devastação da vegetação natural. Na fotografia abaixo, exploração de madeira em floresta na Malásia. Então, mineral como de minério de ferro, bauxita e ouro é necessário a retirada da vegetação natural do lugar. Em geral, além do desmatamento nessas extensas áreas, o subsolo é escavado e enormes crateras na paisagem são abertas, como retrata a fotografia ao lado, de uma mina de cobre nos Estados Unidos. Então, através dessas atividades, né, a gente consegue ver como o ser humano modifica a vegetação natural, né? Tanto desmatando, né? Como também na exploração de mineral como minério de ferro, bauxita e ouro, certo? Conservação do meio ambiente. Os elementos naturais têm sido bastante transformados pelo ser humano ao longo de muitos anos. Algumas dessas transformações causaram danos graves ao meio ambiente, como o desmatamento de extensas áreas de vegetação natural e a poluição de muitos rios. Não podemos nos esquecer de que esses danos causados ao meio ambiente atingem muito de nós, por exemplo, como a escassez de água potável, a poluição do ar, recursos nos quais dependemos para sobreviver. Sabendo disso, vamos pensar em algumas atitudes individuais ou coletivas que podem ser tomadas para ajudar na redução e na recuperação de ambientes degradados. Leia o texto a seguir, que conta uma experiência vivida por crianças no município de Fortaleza, no Ceará. Alunos de escola pública realizam plantio no Cocó. Ao longo da semana, cerca de 400 estudantes de 5 escolas públicas da capital realizaram passeios pela reserva ambiental, onde deixaram fixadas placas com os nomes das instituições que plantaram as centenas de mudas de xixa, pé, jucá, timbaúba e outras diversas espécies nativas, renovando a flora no coração verde de Fortaleza. Eu nunca tinha plantado uma árvore, foi muito divertido. A próxima vou plantar no quintal lá de casa, conta Lara Beatriz, 10, endossada pela colega de turma Riane. Se a gente não tiver árvore, a natureza morre, e a gente também reflete com a sabedoria invejável para a pouca idade. Daqui a alguns meses, ambas pretendem voltar para ver quantas as mudas que plantaram na trilha do parque cresceram. Alunos de escola pública realizam plantio no Cocó, Diário do Nordeste, Fortaleza, 7 de junho de 2017. Consciência ambiental. O plantio de novas árvores é um bom exemplo de atitudes individuais ou coletivas, que pode colaborar para a conservação do meio ambiente. Veja a seguir outros exemplos. Não jogar lixo nas ruas, ele acaba indo para os rios e mares. Não desperdiçar água, ela é preciosa para a vida. Separar o lixo, muitos materiais podem ser reciclados ou reutilizados. Evitar o uso de materiais descartáveis, como os copos ou pratos plásticos. Não comprar animais silvestres, o lugar deles é na floresta. Denunciar qualquer tipo de dano ao meio ambiente, como pessoas contrabandeando animais ou poluindo o solo e as águas. Aqui a gente tem alunos plantando árvores em uma área desmatada na Tailândia, certo? A gente tem que buscar alternativa para amenizar ou recuperar os danos causados ao meio ambiente. É importante para todas as pessoas. Então aqui a gente tem a imagem, né, de um plantio, que ele pode ser um exemplo de atitude individual ou coletiva, certo? E quais são suas atitudes para colaborar com a conservação do meio ambiente? Fica aí a pergunta para vocês em responder depois, tá certo? Então, pensem quais são as atitudes que vocês têm para colaborar com a conservação do nosso meio ambiente, para a nossa sobrevivência, certo? Então é isso, pessoal. Neste capítulo, estudamos as diferenças entre o tempo atmosférico e clima e a relação entre o clima e as formações de vegetais nativas. Vamos relembrar. Podemos notar as condições do tempo atmosférico ao perceber a temperatura do ar, observando se há nuvens no céu, quantidade de chuva e comportamento dos ventos. São necessários cerca de 30 anos de registro nas variações do tempo atmosférico de um lugar para a definição de um tipo de clima. As características climáticas têm influência sobre formações vegetal nativa. A previsão do tempo é feita principalmente com base em imagens de satélites artificiais e pode orientar as pessoas sobre as condições do tempo atmosférico.
Com a previsão do tempo, as pessoas podem planejar atividades de lazer e trabalho. O ser humano tem provocado intensas modificações nas formações vegetais naturais, causando sérios danos ao meio ambiente. Atitudes individuais ou coletivas em nosso dia a dia podem colaborar com a conservação do meio ambiente. Então, esse foi o nosso capítulo, certo? E essas são nossas páginas de atividade: 317, 320, 322, 323 e 327, tá bom? Então, qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!